Só que ainda não era a hora de Cristo. Como ele se deu conta que os reis magos haviam retornado para o Oriente, por um outro caminho, aí ele ficou louco. O que eu vou fazer agora? Esse é rei. Mandou matar todos os primogênitos de até 3 anos de idade em todo Israel. E a noite foi de clamor e lamentação. Foi um grito que nos diz a palavra de Deus. Foi um grito nunca antes escutado do sofrimento daquelas mães. Pela inveja. Aí depois vemos o primeiro macho da igreja que confessou a fé, Santo Estevão. E quem era que estava lá testemunhando que Estevão ia morrer? Quem? Paulo, que na época se chamava Saulo. Ele era o pior perseguidor dos cristãos. Ele levou à morte milhares de cristãos. Nós só pegamos um como exemplo, que foi Santo Estevão. Porque no dia que ele se converteu no caminho de Damasco, ele teve a visão, ele caiu por terra, ele se converteu completamente. Nós vamos chegar lá daqui a pouco. E não quis nem saber do nome que ele tinha, porque não era um nome digno de um cristão, porque ele já havia matado cristãos com aquele nome. Daí vem de onde o Santo Padre, de onde os nossos papas, na hora que são eleitos, eles escolhem para si um outro nome. Ou seja, para deixar para trás tudo aquilo que eles tinham assumido. Vocês sabiam disso? O Papa, na hora que ele é eleito, né, esse que nós temos aqui, o nome dele de batismo é Joseph Ratzinger. Certo? Na hora que ele foi eleito, pegou Bento XVI. Ratzinger não existe mais. Muitas freiras, as carmelitas descalças, né? As ordens, elas também fazem isso. Né? Mas é necessário que nós tenhamos bem claramente, né, o que é a nossa salvação. Anunciarei o teu nome a meus irmãos, no meio da assembleia cantarei os teus louvores. Salmo 21, 23. Salmo 21, 23. Anunciarei o teu nome a meus irmãos, no meio da assembleia cantarei os teus louvores. Nós temos vergonha, muitas vezes, de anunciar o nome de Jesus Cristo. Se todo católico que tem conhecimento da sua fé, que sabe que aquilo que nós recebemos todo santo dia é o corpo, sangue, alma e divindade de Cristo, vocês converteriam as vizinhanças de vocês, os bairros de vocês, tudo. Tudo. Porque ninguém resiste à verdade. Ninguém resiste à verdade. Eu tinha uma amiga lá em Bridgeport. Então, por 7 anos, eu fiquei lá em Bridgeport. Eu creio que por uns 3 anos, eles me convidavam para ir nas casas uns do outro, e às vezes eu ia, sabiam que eu era brasileiro, tudo, e eu ia, aceitava o convite. E lá nesse grupo de amigos, famílias, geralmente famílias, né? Tinha um casal que eles diziam que não era, ela dizia que não era católica. E eu nunca perguntei para ela o que ela fazia da vida. Nunca. Depois de 3 anos, ela se sentiu inquieta. Ela falou: padre, o senhor nunca me perguntou qual era a minha religião. Eu falei: não estou interessado. Eu presumo que todos aqui sejam católicos, porque é a verdadeira. Falou: não, padre, mas o senhor acha que eu vou para o inferno porque eu não sou católico? Eu falei: olha, para o inferno não sei se você vai, mas você está fazendo tudo contra aquilo que Jesus Cristo falou, você está. Quem não comer a minha carne e beber o meu sangue, não tem a vida em mim. Se lá não tem Eucaristia, se você não come a carne de Cristo, você não tem a vida. Que vida é? A vida eterna. Aquilo que ligares no céu, Jesus falou dos seus apóstolos depois da ressurreição, será ligado no céu. O que desligares na terra será desligado no céu. Faz quanto tempo que você se confessa? Ah, padre, não sei o que, papapá. Eu falei: olha, se você vai ou não, não sei porque eu sou Deus, mas que você está contribuindo grandemente para não ir, você está. Está lá até hoje.
Não perde uma missa no domingo. A gente não tem que ficar discutindo muito, não. Pega, assim como eles usam a palavra de Deus para tentar convencer a gente das astúcias do Satanás, porque Satanás conhece a palavra de Deus, é um anjo da luz, vocês também têm que usar a palavra de Deus para convencer eles de que, de fato, Satanás é astuto, mas ele não tem a sabedoria de Cristo. Então é uma guerra espiritual que nós vivemos, não é tão pouco, não, é uma guerra espiritual que nós vivemos. E quem não conhece a palavra, fica indefeso, fica sem argumento e às vezes até perde o ânimo. Né? Nós temos que anunciar, nos fala o Salmo 21, 23. Anunciarei o teu nome aos meus irmãos. A gente não vai ser intransigente. Mas São Paulo falou claramente lá. Nós temos que ser intransigentes. Mas hoje nós dizemos assim, eu não quero ser intransigente, eu não quero ser chato, eu não quero ser chata, eu não quero que não sei o que, papapá. Desculpa do diabo. Você é católico? Você acredita no corpo e no sangue de Cristo? Professe para o mundo. Eu viajo desse jeito aqui de padre. Às vezes estou no aeroporto, às vezes estou em algum lugar, a pessoa chega, padre, eu quero me confessar porque faz não sei quantos anos. Imagina se eu estivesse ali de camisetinha, não sei o quê. Era uma chance que aquela alma não ia ter. Dentro do avião, às vezes, a pessoa chega, padre, eu queria me confessar, que não sei o quê. Falei, uma boa hora, filho, porque se cair, você deu sério, ué? Vocês sabiam? Não, atendo. Quanto mesmo ali você atende? Atendo. Eu não vou dizer não, eu não vou dizer não a nenhuma pessoa que me pede condições. Porque não é minha, de Deus. Recebeste de graças, dai de graça, Jesus Cristo falou. São Paulo confirma isso na segunda carta aos Coríntios, que nós recebemos de graça é para ser dado de graça. O dia que vocês contribuem na igreja, não pagar sacramento não, viu? Vocês pensam desse jeito, vai estar torto o pensamento de vocês. O padre, se ele não quiser nem aceitar a intenção de missa, ele não aceita, porque as graças são dela para ele. Agora, eu não vou dizer que não vou aceitar, porque aí seria egoísmo, né? Aí Deus ia fechar, eu não te dou mais nenhum. Não vou te dar mais nenhum. Então, as graças que são infinitas, o padre aceita na sua bondade partilhar com a comunidade. Aquele stipend que você fala, aquele dia que vocês colocam ali, é para ajudar na igreja. Não é para bolso de padre, não. Viu? É bom falar dessas coisas para a gente saber muito bem o que está acontecendo aqui no nosso meio. Né? E existem muitas misturas, muitas loucuras. Né? Há outras religiões aí pelo meio, daqui a pouco a gente vai falar sobre elas, que acham que podem ser daquela religião e ser católico. Exemplo, o Espiritismo. Pura obra do diabo. Sem sombra de dúvidas. Assim como ele levou a mulher para o buraco, e a mulher o homem, e o homem toda a humanidade, fomos juntos, só Cristo salva, eles também falam a mesma coisa. Se infiltram dentro da igreja para dizer que são iguais a nós, mas vamos lá ver o que vai acontecer amanhã no futuro nosso. Nossa. Ninguém consegue prever o futuro. Hebreus 5, em verdade, Hebreus 5. Em verdade, todo pontífice, escolhido entre os homens e constituído a favor dos homens, como mediador das coisas que dizem respeito a Deus, para oferecer dons e sacrifícios pelos pecados, sabe compadecer-se dos que estão na ignorância e no erro, porque também ele está cercado de fraqueza. O sacerdócio ministerial da igreja não é invenção nossa não, que vem lá da nossa raiz, que é Cristo. Recebemos dele o mandato, a missão dos 72. Aí vieram os 72, saíram para evangelizar, depois de alguns meses eles voltaram e disseram para Jesus, Jesus, ninguém quer aceitar a tua palavra. É muito difícil. O que Jesus falou para eles? Podem ir embora, se vocês não têm fé, podem ir embora. E eles foram, viraram as costas para Cristo e foram embora. Então Jesus virou para Pedro e disse, Pedro, para Pedro não, para os apóstolos, 12 apóstolos, vocês também não querem ir? Aí Pedro disse, Senhor, a quem iremos? Se só tu tens palavra de vida eterna. Pedro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja,
Dali vem a autoridade que nós temos hoje. O Santo Padre tem. Os bispos que são sucessores dos apóstolos têm. E eu que coopero com o meu bispo, participo do sacerdócio, da sucessão apostólica de Jesus Cristo, porque participo e estou ligado diretamente ao meu bispo. E é sucessão ininterrupta, de Pedro até hoje. Tem um site aí, que eu esqueci o nome dele, eu acho que se chama Catholic Hierarchy, em inglês. O cara tem feito toda a árvore genealógica de todos os bispos. Por exemplo, o bispo que nós temos aqui, o nosso bispo Lori. Quem ordenou o bispo Lori? O bispo que ordenou o bispo Lori. Tem não sei quantas páginas. Ele já está no ano 820. Ele falou que não se aquieta quando ele chegar lá no final. Vai ser difícil porque ele vai ter que passar muito tempo nas catacumbas do Vaticano descobrindo aqueles livros. Né? Tem que usar muita máscara também. Deve ter muita poeira, muita bactéria. Né? Mas ele disse que vai fazer. E é um milionário, tem dinheiro, vai fazer. Graças a Deus por essa alma. Graças a Deus. Porque nós estamos cansados desse negócio de escutar que não tem sucessão apostólica. Ninguém pode clamar sobre si o mistério da pregação da palavra. Ninguém. Você vê esses pastores por aí, chamando, dizendo que são pregadores, que não sei o que, blá blá blá. Olha o louco do Edir Macedo, o maior ladrão da humanidade. Eu falo sem medo de errar. Porque se a gente não prega a palavra de Deus, eles vêm por trás com uma serpente e puxam a gente. E quem sofre? O povo. Eu tive um primo, meu primo, Francisco, foi para a Igreja Universal do Reino de Deus. Aí, quando eu fui ordenado padre, ele falou assim: como é que você pode fazer uma coisa dessa na sua vida? Eu virei para ele: você está se amaldiçoando. Aí eu virei as costas e falei mais com ele: você que virou, eu não. Aí nunca mais falamos. Eu só fiquei sabendo das notícias depois. Perdeu o emprego, que estava tudo, passou lá, ficou louco da vida, aquele negócio de querer converter todo mundo e de sair. Ficou louco, o homem ficou louco, perdeu o equilíbrio, o bom senso, perdeu o emprego. Daí a pouco ele vendeu o carro, porque tinha que dar o dinheiro para Edir Macedo. Daqui a pouco ele vendeu a casa. O homem ficou sem nada. E o Edir Macedo com sua mansão aqui na Califórnia, que custa não sei quantos bilhões de dólares. Vai me dizer que isso é de Deus? Vai dizer que isso é de Deus? E a gente ainda fica ainda assim: ai, eu não quero ofender ninguém. Ai, eu não quero ofender ninguém. Ai, eu não posso dizer isso porque eu não quero ofender ninguém. É nossa responsabilidade evangelizar a todos. Está aqui na palavra de Deus, a carta aos Hebreus. Por isso, capítulo 5, carta aos Hebreus. Em verdade, todo pontífice é escolhido entre os homens e constituído a favor dos homens como mediador das coisas que dizem respeito a Deus, para oferecer dons e sacrifícios pelos pecados. O sacrifício de Cristo. O que são os dons? Todas as orações da comunidade. Isso acontece na missa. Os dons é tudo aquilo que vocês trazem. Tudo aquilo que Deus concedeu a vocês. Os dons. Não estou falando de material, não. Estou falando das coisas que Deus concede a vocês, das graças, as necessidades que vocês têm. Na hora do ofertório, é ali que na oração da coleta, o Padre colhe tudo que vocês trouxeram. Não é só o pão e o vinho que está sendo oferecido, irmão. Aí, eles são essas coisas, essas intenções, essas tribulações, agonias, tristezas, tudo é junto naquele pão e naquele vinho que se torna o corpo e sangue de Cristo. Está vendo? Porque tem muita gente que diz assim: para, a gente entra na missa, um coração atribulado e sai em paz. Porque você deixou ali, naquele altar, as suas tribulações. Você deixou no altar o sacrifício. E quem é que é o mediador? É um homem constituído, tirado do meio do povo, e constituído em favor do povo, no que diz respeito às coisas sagradas. Carta aos Hebreus, capítulo 5. Aí ele dizer: eu não tomei sobre mim isso. A igreja que chama. Quem confirmou meu chamado foi o bispo, que é o sucessor do apóstolo. Se o bispo disser assim: não vai ordenar, não ordena. Eu trabalho com as vocações. Um amigo meu da minha classe
da mesma turma que eu, o Vini, de Nova York, ordenado diácono, não foi considerado digno para o sacerdócio. Já era diácono. E o cardeal arcebispo, Igan, de Nova York, falou para ele: você agora é leigo. Tirou o ministério, porque não é meu. Se fizer coisa errada por aí, o bispo vai dizer assim: Pablo, se conserte, porque senão eu tiro. É para preservar a fé do povo. Pablo não vai sair por aí fazendo loucura, igual louco da vida. Né? Então, você vê esses pastores por aí que tomam sobre si a palavra de Deus, tem pena. Porque não tem autoridade, enganam, tiram um benefício próprio. E aí? Não está de acordo com a palavra do Senhor. A gente não tem que ter medo de falar essas coisas, não, sabe por quê? Porque se a gente não pregar, as pedras vão falar. Não é isso? Quando a gente não prega, as pedras falam. Vamos ver lá o único Salvador, Jesus Cristo. Embora nos dias de sua vida mortal, dirigiu preces de súplica entre clamores e lágrimas aqueles que o podia salvar da morte, e foi atendido pela sua piedade. Hebreus capítulo 7. Nos dias de sua vida mortal, dirigiu preces de súplica entre clamores e lágrimas àquele que podia salvar da morte, e foi atendido pela sua piedade. Embora fosse filho de Deus, aprendeu a obediência por meio dos sofrimentos que teve. Em sua vez, chegado ao seu termo, tornou-se autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, porque Deus o proclamou sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Cristo é o sacerdote, é o profeta, é o rei. Cristo é o único que poderia, porque já passou, instituir um sacerdócio eterno. O que aconteceu no Antigo Testamento? No Antigo Testamento, o sacerdote, ele só entrava no altar do sacrifício uma vez por ano. O sumo sacerdote era escolhido dentro do povo, dentro da classe sacerdotal do povo, e uma vez por ano ele entrava no santuário para oferecer o sacrifício. Exemplo mais típico disso é quem? Quem? Um dos últimos sumos sacerdotes a oferecer o sacrifício antes da vinda de Cristo, Zacarias. Então Zacarias naquele ano caiu por sorte que ele deveria oferecer o sacrifício. E na hora que ele oferecia o sacrifício, era no altar sagrado. Ninguém chegava perto. Ninguém chegava perto. Só o sumo sacerdote uma vez por ano. Então Zacarias entra lá para oferecer o sacrifício e recebe a visão do anjo. Zacarias, Isabel, tua mulher, vai conceber um filho na velhice. Mas como eu sou velho, duvidou. Então, para tu saber que Deus não brinca em serviço, tu vai ficar mudo até o dia em que a criança nascer. O dia que ele nasceu, o nome dele é João. Aquele que vai anunciar, que significa precursor do Cristo. Eu estou falando para vocês para falar e exemplificar como era o sacerdócio no Antigo Testamento. Então Jesus Cristo, em sua pessoa, também restitui o sacerdócio. Ele é o sumo e eterno sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, a ordem da classe sacerdotal do povo, constituído em favor do povo, porque veio de Deus, mas veio de entre o povo, nasceu do povo, certo? Então daí é que vem o sacerdócio